Nossa, tá no cantinho, tá atrás. Aí vocês não falem, tá? Quando eu der o sinal, vocês falam. Tá, tá aí. Começa. Eu vou ter que liberar o áudio aqui e eu não sei como vai ficar. Então, Tá. Faz um sinal só. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sábado agora, 5 de março, acontecerá o nosso curso de reuniões escolares. Como eu já havia dito antes, nós vamos dividir esse curso em 3 momentos. As reuniões administrativas, as reuniões pedagógicas e as reuniões de pais. As administrativas, desde aquele momento em que contratamos um professor, uma professora ou um funcionário da secretaria, o pessoal que faz, que fazem os serviços gerais. Como é que a gente aborda isso? Desde o momento em que realizamos a entrevista até as reuniões coletivas. E quais assuntos fazem parte da reunião administrativa? Em seguida, nós vamos falar da reunião pedagógica. Também, desde aquela primeira reunião que nós fazemos na apresentação da nossa turma, lá no começo do ano, quando a gente vai fazer o nosso planejamento, que temos professores novos, como é que a gente envolve essa turma e que temas, como que a gente vai discutir a pauta dessa reunião? Quais são os focos, desde a educação infantil até o ensino médio? E depois, falar daquilo que a gente tem ouvido tantas queixas, que são as reuniões de pais. A gente tem uma defasagem muito grande, de pais nas reuniões, e isso acaba tumultuando, prejudicando muito o nosso trabalho e principalmente o aprendizado do nosso aluno. Então, como convidar esses pais? Aliás, nós convidamos, nós convocamos, qual é a diferença? Como é que nós apresentamos a nossa escola para esses pais? Então é tudo isso que nós vamos falar no próximo sábado. Então eu aguardo você. Faça lá a sua inscrição no link abaixo desse vídeo ou na nossa bio no Instagram. Eu espero vocês lá. Grande abraço. Olá pessoal, boa tarde. Quinta-feira, 3 de março de 2022. Então, uma coisinha que a gente vai falar da data, parece que em março. Olha, por incrível que pareça, uma quinta-feira meio estranha, meio preguiçosa, porque não houve os desfiles houveram, na verdade, porque não lugar nenhum, os desfiles das escolas de samba, mas as estradas estavam lotadas. E do fundo do meu coração eu espero que todo mundo tenha tido o devido cuidado, porque afinal de contas o meu maior medo era o pós-carnaval. Mas vamos lá, o nosso podcast, vida que segue, não sei se aquela velha história do Brasil começa só depois do carnaval, A verdade é que ainda aconteceu e os desfiles ficaram no abril e vamos aguardar esse próximo carnaval dividido em 2, Aí dá um pouquinho de preocupação, Porque se esse negócio já está perpetuando, no sentido que as coisas só acontecem depois do carnaval, mas ainda temos um mundo sentado numa panela de pressão, Sim, com a guerra acontecendo, com essa questão da pandemia que a gente tem que entender em que situação e que pé está isso. Mas vamos falar do dia a dia da escola, falar de escola, falar do da nossa missão, dos nossos interesses. E aí a gente pensando nesse tema de hoje, a gente tem falado, mesmo quando era a rádio, Patrícia, e agora no podcast, a gente tem falado tanto dessa questão de escola, e é impossível não refletir sobre esse espaço. Aí a gente fala de sistema, estamos insertos no sistema, somos todos o sistema, mas como um sistema vivo, quem é o coração desse sistema? Quem é o coração da escola? Quem é o coração desse sistema educacional? Acho que não tem outra resposta que não a sala de aula. É na sala de aula que o fazer, o aprender, toda a relação, toda essa ideia pedagógica acontece. Porque afinal de contas é na sala de aula que estão os nossos alunos, Exatamente. Então eu acho que o universo, a sala de aula, ele é um universo em si quando a gente pensa. Nós tivemos o nosso momento de encontro com os nossos parceiros, espero que todos tenham tido esse momento, seja de forma online, ainda lá no começo do ano, presencial, mas momento de discussão mesmo do nosso planejamento,
aquele conhecer da nossa comunidade, o entender do funcionamento, da filosofia da nossa escola, aquele PPP em cima da mesa, mas agora a verdade é, vivemos então a sala de aula. Uma das coisas que eu sempre imaginava como coordenador e diretor e continuo pensando enquanto formadora é como é que o professor pensa a preparação, né, Patrícia, desse ambiente de sala de aula? Quando a gente pensa na educação infantil, as professoras de educação infantil, sempre com muito cuidado, já começam a pensar na toda a estrutura, dos cartazes, do bem-vindo, de como organizar essa sala, com mesa, dependendo, né, a filosofia, a pedagogia da escola, com mesa, sem mesa, mas que materiais que a gente tem utilizado, isso dá um grande debate, isso é uma coisa que a gente pode fazer depois. Bom, eu vou comprar o EVA, eu vou comprar o isopor, aqueles caras que não se decompõem na natureza e que nós levamos prontos da sala de aula. Eu sei que existe toda uma questão do nosso cuidado, sabe? Sim. Mas eu acho que é interessante, o primeiro ponto da gente pensar é quem vai transitar nessa sala, né? Quem está nessa sala? São professores e são alunos. O aluno tem participado da organização desse espaço? Ele tem opinado sobre a organização desse espaço? E aí, como é que você, professor, você, professora, pensa sobre isso? Afinal de contas, esse espaço não é nosso, o espaço é deles. Então, é importante a gente pensar nisso. Em primeiro lugar, como é que nós temos organizado esse espaço? Para que ele se torne confortável, e quando eu digo desse conforto, eu acho que a gente está falando no geral, né, Patrícia? Eu acho que é no ambiente, no sentido visual, no sentido dessa organização de como que eles vão ficar nesse período, porque tem aluno que a gente sabe que fica ali 4 horas e meia, tem a turma das 6 horas e tem a turma do integral, né? Então, assim, em primeiro lugar, como é que a gente tem preparado esse ambiente? E quando a gente fala preparar esse ambiente, fala desse conforto, seja ele visual, emocional, que ele agregue os conhecimentos que nós vamos levar para essa sala de aula, ele está atrelado ao nosso planejamento? Ele está atrelado à filosofia, à concepção daquela escola, do lugar em que essa escola está inserido? Quando a gente fala de ambiente, e aí é impossível não pensar em arquitetura, essa arquitetura toda, né, voltada para esses olhares tão pessoais, a gente pensa nesse ambiente e esse ambiente junto à nossa escola. Mas volto a dizer, ele é o coração da escola, é lá que esse conhecimento aprende, e é o momento do professor e do aluno. Então, quando a gente faz o treinamento de coordenação, eu sempre coloco muito isso ao pessoal que já está na coordenação ou que almeja estar na coordenação. Quando eu, enquanto coordenador, entro nessa sala, porque essa sala de aula é do professor, né? Sim. Então, é um profissional que já está ali e quem está daquela porta, né, para fora e vai entrar nessa sala, ter todo um respeito e cuidado ao entrar nessa sala de aula. Sem exagero nenhum dizer que esse espaço é um espaço, educacionalmente falando, sagrado, porque é um lugar social. A sala de aula, ela, como a gente estava discutindo lá nos bastidores, né, Tânia? Ela representa um micro-universo, né? A escola é um universo dentro da nossa sociedade, ela é um micro-universo e a sala de aula é um micro-universo dentro da escola. Porque cada sala de aula tem a sua dinâmica, tem os seus conflitos, ela é uma célula ali daquela sociedade, né? É aquele organismo vivo, né? Quando eu falei do coração batendo, e a gente sempre comenta aqui em várias ocasiões que a escola não está à margem da sociedade, o que acontece no mundo afora está acontecendo dentro da escola. Sim. Na sala de aula também, e quando a gente pensa nisso que a Patrícia falou, né? A particularidade de cada sala de aula, a gente já pensa desde a faixa etária até a construção daquele ambiente, né? Porque exatamente, assim, a convivência vai transformando tudo isso. Até se você perguntar para um aluno, seja de educação infantil, de fundamental, de ensino médio, se a gente desse a opção de escolham a cor da parede, eles discutiriam entre eles e a gente teria uma grande surpresa, né? Exatamente. Cada sala estaria com uma cor diferente, por exemplo.
porque aquelas pessoas trazem, até na convivência, fora da escola dos alunos, algum gosto por uma música, por um livro, por uma turma, por um ambiente que eles frequentam, isso diretamente está dentro da sala. Por isso que é importante a gente pensar. Eu falo sempre isso, né? Eu não posso ter várias escolas dentro da mesma escola, no sentido do caminhar, né? Porque a escola tem um objetivo, mas ao mesmo tempo existem pessoas, e pessoas têm gostos, têm vivências, que é aquela questão que a gente sempre fala, né? Quando esse aluno entra na sala de aula, ele traz seu histórico. A gente faz a matrícula de um aluno, faz de uma família, só que esse aluno é que representa toda essa cultura, né? Da onde ele estiver vindo, ele traz a sua história e vai compondo uma nova história ali do lado dos seus seus colegas, pares, dos seus né? colegas. E aí entra aquele papel delicado que a gente fala do professor. Como é que a gente administra essas diferenças? E aí a gente vai pensar em dinâmicas diferentes para esse universo, né? Quando a gente está falando do professor alfabetizador, o pedagogo, ele vai ficar um período inteiro com aquela turma e ele vai criar uma dinâmica com aquela turma. E os professores especialistas, né? Como é que você cria uma dinâmica com 45, 50 minutos, né? Uma única escola, às vezes, ele passa por 6, 7 ambientes, né? Muito mais. No meu caso, que era professora de artes, a gente passava por mais de 10 salas. Aí você pensa, num único dia, ele pode passar de 5, 6, 7 salas num único dia. E aí é interessante pensar nessa colocação da Patrícia, porque olha que interessante. Não adianta nós colocarmos essa responsabilidade da constituição da sala só para o professor. Porque quando a gente fala nisso que a Patrícia mencionou aqui, eu penso assim, esse professor que fica ali 4, 5 horas numa única sala de aula, ele vai criando junto com os alunos, né, esse ambiente. Agora, quando o professor chega, esse aluno tem que estar pronto para recebê-lo, né? A gente até costumava falar isso na escola, que quando você é o especialista e a dinâmica em geral das salas são assim, é o professor que muda de sala, né? Não é a turma que vai para a sala do professor. Então, o professor é muito nítido isso. Quando você está no ensino fundamental 1, a sala é da professora fulano de tal. Isso, exatamente, né? A sala da fulana, a sala da ciclana, né? É o primeiro ano da fulana, é o terceiro ano da beltrana, né? A gente denomina aquela turma com o nome da professora, né? Isso. Que ela é a pessoa que coordena aquela sala, né? E vai criar regras próprias, ela vai criar suas dinâmicas, ela vai criar os seus acordos, ela vai criar toda uma forma de trabalhar ali. Quando esse aluno ele passa para o 6º ano, né? Que aí ele vai ter os professores especialistas. E aí é o contrário. Você é o professor que está chegando na sala. A sala é do aluno. E aí essa sala é conhecida de várias formas, né? Não, aí tem o 6º ano. Pode ser a sala do fulano. Isso, então. O aluno que é o aluno que é o destaque, né? Normalmente é aquele destaque negativo, né? E tem um destaque positivo. Ou a gente acha que é o negativo, mas a gente não soube aproveitar esse cara, e aí né? fica o negativo no sentido disciplinar, porque é assim que a gente acaba olhando as coisas, né? Mas isso nos remete até a essa E aí lembra, aquela é a de... sala do Marcelo, né? Qual Marcelo? O Marcelo assim, assim, assado. Aí fala assim, é aquela sala da Adriana. Qual Adriana? Aquela lá, assim, assim, assim. Né? Que a gente sempre fala assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses rótulos. É óbvio que tem, né? Porque aí aquela coisa, quem vai impor a dinâmica da turma é a turma. E aí você tem as lideranças. E essas lideranças vão criando essas dinâmicas dentro da turma, né? O que vai variar de faixa etária, quando a gente fala do 6º ano, a gente não está falando do ensino médio. 3º ano do ensino médio. Mas tem uma outra coisa nesse meio do caminho que eu volto lá naquele comecinho, enquanto esse espaço que tem que ser agradável a todos. Sim. Porque afinal de contas, isso a gente fala tanto de trabalho, né? Olha, cuide do seu ambiente de trabalho, porque é lá que você passa o maior tempo da sua vida, o que é verdade, né? Você passa. E a sala de aula é assim, tem o professor que ele gosta das carteiras enfileiradas. Isso. Aí chega o professor Isso é muito comum. Que ele gosta que aquilo a aula numa roda, porque ele tem uma visão diferente.
Tem outro que vai pegar essa galera e levar lá para a quadra quando está tendo educação física, porque a dinâmica da aula dele vai ser voltada para aquilo. Mas veja, a gente tem que tomar muito cuidado com essas decisões, porque elas têm que ter uma participação dos alunos. Esses alunos têm que ser ouvidos. Não, e aí porque pra gente que está chegando, chegar numa sala toda hora e falar assim, olha, faça um círculo. Eu só estou dizendo faça um círculo. Para eles é uma mudança ali, né? No ambiente. Não, e aí tem um impacto, porque assim, tem turmas que vão se adaptar com o estilo, com a forma de ensinar de um professor, e não vão se adaptar com a forma, estilo de ensinar, metodologia do outro professor. Então, tem turma que o professor de matemática se dá super bem. Por quê? Porque a dinâmica que ele trabalha encaixa com a forma daqueles alunos de aprender. Aí chega o professor, sei lá, de história, e ele quer fazer de uma outra forma, a carteira enfileirada é a turma em círculo. Então, quer dizer, os alunos já vão se acostumando. Sabe que a aula de história tem que sentar em círculo, porque o professor gosta de debater dessa forma. O professor de matemática gosta das carteiras enfileiradas. O professor de português gosta que senta em grupo. Né? E aí você vai mudando essas dinâmicas. Né? Agora, pensa isso acontecendo... e a gente tem que ter o bom senso mesmo profissional nessa hora, de novo, porque eu chegar e mandar uma turma enfileirar, outra turma fazer círculo, essa dinâmica tem que ter um mas isso é que a gente está falando da dinâmica física. Então, e aí mas que vai impactar, outras, né? Mas que vai impactar em todas as outras dinâmicas, porque você pensa assim, a gente sabe que tem escolas que tem 30 alunos por sala. Imagina 30 alunos saírem de fileiras e criarem um círculo. De repente essa sala nem tem um espaço físico e a necessidade de se criar 3. Para um adolescente, isso é hora de festa e vai levar 15, 20 minutos de aula. Para poder arrumar a sala, né? Por isso... Quer dizer, e aí isso dificulta o trabalho do professor. Por quê? Até a galera, né? Até organizar a sala e a poeira baixar para começar a atividade, quer dizer, você já perdeu aí metade da aula. Então, né? aí para não haver, né, aquela problemática entre professor e aluno, todo acordo anterior evita problemas posteriores. E aí a proposta de muitas escolas é a sala ambiente. A chamada sala ambiente. Por quê? Porque aí a sala volta a ser do professor. Em tese, né? Por quê? O professor de artes tem a sala de artes. A gente fala de material, isso seria muito interessante, né? E aí você tem a sala do professor de artes, a sala do professor de língua portuguesa, a sala de matemática. Só que aí a gente tem um outro problema. Porque você não tem só um professor de português na escola. Você não tem só um professor de matemática na escola. Você precisa ter espaço, né? Porque se você denominar... Porque é aquela coisa, professor, um professor vai ficar na sala ambiente, vamos supor, o professor que tem maior número de aulas, ele vai ficar com a sala ambiente, a sala de língua portuguesa é do professor X, da professora Y, e o outro professor que tem menos aulas atribuídas naquela escola não vai conseguir participar dessa dinâmica. Isso quando a gente fala numa escola pública, porque numa escola particular a realidade já é diferente. Às vezes você tem que construir aquela... Aliás, não precisa nem ter a sala ambiente. E aí a questão da sala ambiente. Aí você está privilegiando um professor que vai ficar mais tempo, porque realmente, em tese, é isso mesmo. Só que, pedagogicamente, aquele professor que tem menos aulas atribuídas, ele vai ficar prejudicado. Porque a escola se constituiu para fazer uma dinâmica de sala ambiente, né? Constrói um projeto pedagógico para fazer essa sala ambiente, só que você só vai atender 80% da demanda, né? Porque os 20% de professores que têm aula picadinha aqui, uma ali, outra aqui, 2 aulas aqui, 5 aulas ali, ele nunca vai ser atendido. Aí você tem que deixar uma sala para aquele professor pensar na questão do horário, e aí tem um dia lá que ele consegue ficar com a sala ambiente de português, por exemplo, que ele só tem uma turma naquela escola. Tem um dia que ele consegue, mas aí ele tem que se adaptar à dinâmica do professor que ficou titular daquela sala. Por quê? Porque ele não pode ficar mexendo na estrutura daquela sala. Aí tem a questão, o material que o professor organizou, sei lá, é do 9º ano, ele tem 8º e 9º ano, e esse professor tem 6º ano.
o material não está naquela sala. Quer dizer, é complicado isso em termos administrativos da sala, né? Do projeto pedagógico. E por isso que a gente volta nessa questão. A sala de aula, ela é o coração, ela é o universo em si, ela tem um universo em si. Quando a gente pensa nessas questões colocadas pela Patrícia, a gente pensa numa escola pública. Apesar que numa escola pública também acontece isso que eu vou citar, que acontece na escola particular. De manhã, quando a gente fala de anos iniciais, infantil, de manhã, de repente, eu tenho uma professora e à tarde eu tenho outra. Sim. E aquele ambiente são de duas pessoas, mas eu vou e às vezes com propostas pedagógicas diferentes. Por isso que eu ressalto 2 pontos muito importantes aí. Primeiro, a gente falou lá no começo. É preciso que todas essas propostas estejam voltadas para o cumprimento do objetivo daquela escola, e isso está muito claro, coordenador, mantenedor, para os seus professores, diretor, no caso da escola pública, para os seus professores. Sim. Segundo, quando a Patrícia falou dessa dinâmica, né, de professor, de repente, é do 8º e 9º ano, chega o professor do 6º ano, ou tem o material, olha só, tudo está muito voltado para o professor, nós temos que pensar na dinâmica desse aluno. Por que eu falo da dinâmica desse aluno? Quando eu falo de um aluno, por exemplo, o espectro autista, ele tem um hiperfoco. Como é que vai ser para esse aluno essa organização, para que eu atenda esse aluno? Se eu tenho um aluno que ele já é mais agitado por natureza mesmo, seja por alguma questão ou não de personalidade, quanto mais eu vou mudando isso, mais... Então assim, ó, tá vendo? A sala de aula, ela é composta por vários detalhes. Então, de novo, por isso é importante essa conversa anterior, e como é importante, o que eu sempre falo, né? Como é importante a gente ter dados na mão da escola. Cada sala, como a Patrícia falou, tem um público diferente. Sim. Você pode ter 5 quintos anos. 6º ano, 7º aluno, cada turma... Cada arranjo, né? Exato. Arranjo de turma, porque você... aquela coisa, vamos misturar a turma, aí troca todo ano aquela turma. Tem escola que mantém a mesma turma do começo até o fim. Aí ele acredita que é da melhor forma, porque socialmente combina. Não, você vai conversar com uma outra escola. Não, eu acho que é importante mesclar para criar esses alunos para que eles possam conviver com essas diferenças. E conviver com outras pessoas e criar outros colegas, né? E não é à toa que a gente chama de dia a dia da escola. Porque assim, o dia a dia da escola é só para quem está lá dentro para entender como é agitado e ao mesmo tempo precisa de um olhar. E aí aquela coisa, tudo são escolhas, né? Porque tem escola que coloca a mesma turma desde o 1º ano, desde o jardim, desde o infantil, né? E fica a mesma turma até o ensino médio. Eles criam laços, eles criam vínculos, mas também tem os seus problemas. Claro, com certeza. Por quê? Até porque eles vão passando pelas fases, né? Exatamente. Então, aquela turminha que começou lá no infantil, vai indo pro fundamental, vai pro ensino fundamental 2, vai pro ensino médio. Eles criam laços, eles criam vínculos, isso é importante, mas também eles criam problemas. Por quê? Tem a coisa de autoproteção, então um protege o outro. Os problemas que um tem com o outro vão se aprofundando ao longo do tempo também. Os outros tomam partidos e você tem que... E aí leva a gente a uma coisa muito interessante. É nesse momento, né, dessas particularidades... Porque tem o lado positivo e o lado problemático, né? Que aí não tem jeito. Depende totalmente da nossa maturidade profissional em lidar com isso. Por isso que eu falei que a gente tem que tomar cuidado com o rótulo. Porque muitas vezes quando a gente rotula essa questão do aluno, porque acho que assim... Infelizmente, muitas vezes o destaque não é o positivo, né? Não, mas esse negativo é aquele cara que a gente não olha, porque ele fala demais. Ele fala demais, eu observei o quê? Ele não tem boas notas, mas ele não tem boas notas em que disciplinas? De repente o cara é um mega desenhista, ele chega na aula de arte e só dá ele. Se você põe o cara pra cantar, o cara arrasa, ou põe ele numa quadra de esportes. Ou o cara das exatas, né? Exato, então assim... Do pensamento lógico, né? Mas nessa constituição de uma sala que vai o tempo todo, a gente tem que pensar assim, olha... Todas as descobertas infantis e depois entra na questão da adolescência, junto disso eles trazem... o que nós comentamos, né? Suas religiões, seus times de futebol, as suas crenças no geral politicamente, como nós administramos.
Por isso que eu falo que assim, eles trazem a família junto, né? Exato, Todas as influências. O histórico, né? O histórico. E nesse Os caminho, problemas, as contradições, as coisas positivas que cada família vai trocando. Exato. A troca, muitas vezes, entre eles, o que acontece em casa, do sofrimento. Gente, aquilo que a gente já falou tantas vezes em situações tão diferenciadas, né? A bendita adolescência com seus hormônios a 1000 por hora. Exatamente. Temas como droga, temas como doenças, que vem à tona e começa a esbarrar naquilo que eu posso e não posso falar na sala de aula. Eu acho que a gente tem que falar sobre tudo, a forma de falar é que nós temos que conversar, e aí de novo. E aí a gente vai, a outra dinâmica. A dinâmica de misturar as turmas, né? Então todo ano troca a turma, mexe com aquela turma e vai trocando as turmas. Tem o lado positivo, que você vai criando outros arranjos e outras interações, né, com aquela turma. Quebra até a rotina, né? Aquele rótulo. Aí é aquela coisa, vamos quebrar as panelinhas, né? Quebrar as panelinhas. Aí tem a panelinha que é positiva, que é aquela turma que tem uma dinâmica que funciona bem junta. E tem a panelinha que dá problema. Que a gente tem que também saber quando a gente mexe nessa positiva. Então, e aí, como é que a escola encara o mexer nessa turma? Eu tô olhando para o pedagógico ou eu tô olhando só para a parte disciplinar? Ou porque alguém lá de fora sempre sabe mais. Porque eu quero resolver o problema disciplinar, então eu vou mexer com aquela turma, porque essa turma aqui tem 2, 3 ali que dão problema, e eu vou colocar um em cada sala para eles não se encontrarem. Quer dizer, qual é o objetivo de mexer com essa turma? Né? E aí ele tem que ser amplamente discutido. Né? Exatamente. Ele não pode ser tem que ser problema, um consenso, né? Tem que ser um consenso entre os professores, entre a equipe administrativa, entre os pais, os alunos. E os próprios alunos, dependendo da tem que ter próprios alunos. Essa interação, né? Em geral, a gente consegue mexer muito nessa turma, pensando muito na parte disciplinar, né? Muitas vezes a escola toma esse caminho, vamos resolver o problema disciplinar, porque se a gente resolver o problema disciplinar, a gente consegue resolver Eu volto no ponto disciplinar. Nós vamos resolver o problema disciplinar para quem? Né? Por isso que é importante quando a gente fala do que acontece na sociedade, acontece na sala de aula, é preciso que esses alunos também sejam ouvidos. Às vezes, de forma até individual. Porque a gente pensa numa resolução, em resolver um problema em curto prazo de tempo, mas a gente tem que pensar em médio e longo prazo as outras estruturas, sejam elas pedagógicas, sejam elas emocionais, de organização, e pensando sempre, apesar e contudo essa sala de aula tem suas características, eu volto sempre naquele ponto, eu não posso ter 1000 escolas dentro da mesma escola. E é preciso que aconteçam interações entre as salas de aula. Então a gente precisa pensar, e aí eu volto nos dados e no conhecer realmente a minha comunidade, nessas todas dinâmicas. E olha que interessante, no ano de eleição, eu sempre falo isso, é o momento de a gente pensar como é que a gente ativa essas questões na nossa sala. Quais são os alunos que a gente ouve? Qual é a troca de ideias que a gente faz? Como é que eu entro nessa questão de ir enquanto coordenador na sala de aula e participar de uma aula daquele professor e daqueles alunos? Então tem tanta coisa que a gente precisa avaliar. E é onde eu falo que a gente não pode se esconder simplesmente na questão do planejamento, se no dia a dia está dando certo. Exatamente. Às vezes aqueles detalhes que a gente não observa desse universo chamado sala de aula, ou na troca desde a composição desse ambiente, a como colocar os alunos, eu vou te mudar de lugar. Ele não pode ser punitivo, essa mudança de lugar. Esse aluno tem que entender, por isso que eu falo, né, essa conversa tem que ser aberta. Eu tenho que chegar para esse aluno e dizer como é que é o seu rendimento nesse lugar. Ou mesmo quando a gente muda um professor de sala de aula, né, de um ano para o outro, por exemplo, quando a gente muda esse professor da série que ele vem vindo, quanto ele resiste. Então, eu volto de novo na ideia de que a sala de aula é o universo em si e de que a gente, às vezes, não tem esse olhar tão afinado para isso. A gente fica nessa observação do todo, mas
mas eu não vou fazendo essas avaliações, eu digo, elas são necessárias no decorrer do ano, enquanto mantenedor, diretor, coordenador, ou mesmo eu enquanto professor, para esse meu dia a dia dentro da sala de aula. Exato. Com os meus alunos. Então, toda mudança, toda constituição, eu acho que é uma relação que precisa ser muito bem traçada entre professores e alunos, porque aquele ambiente é do professor e é do aluno. Então, qualquer modificação que se faça ali, qualquer constituição que se faça ali, é claro que nós somos os adultos, os responsáveis, os profissionais, mas a gente tem que pensar, a escola não é a segunda casa de ninguém, tão menos é a sala de aula, o quarto da casa de alguém, mas a verdade é que todo aprendizado, seja de ordem acadêmica ou seja de ordem social, acontece nesse ambiente. Então a pergunta é, como é que esse ambiente tem sido organizado? Exato. Aí cai aqui a pergunta do Rafael, né? O Rafael falou que ele é novo aqui no canal, né? E ele fez uma pergunta aqui, por que mudar os alunos de lugar? Só chamar atenção e pronto, não precisa mudar de lugar, né? Eu acho que é professor ou é aluno? Eu acho que o Rafael é aluno, hein? Olha, eu concordo, Rafael. Eu acho que, como eu falei, eu acho que antes de mudar alguém de lugar, né, a gente tem que ter essa constituição de que quando eu falo de mudar de algo de lugar, eu não estou falando de uma caneta que está numa ponta da mesa e vai para outra. Eu estou falando de uma pessoa, sim, né? Então eu acho que o chamar atenção vale também uma conversa. Se há necessidade da troca desse aluno de lugar, eu acho que tem que ser uma coisa conversada. Porque o aluno também, eu acho que a gente tem que levar enquanto professor, se você for professor, ou se você o Rafael falou que ele é aluno. Então, a gente já percebeu, Rafael. Se você é aluno, é essa relação do professor. O professor não é esse bicho papão, que a gente já falou tantas vezes que a sociedade passa, né? É aquela pessoa que junto com você está tentando construir algo. Então eu acho que a melhor coisa nesse momento é o diálogo. Acontece que a gente tem uma relação com o professor muitas vezes como a gente tem com nossos pais, né? Aquela coisa meio que de querer medir forças. Essa relação não precisa disso. Esse espaço é conjunto, esse espaço é de todos. O aluno precisa ter voz, sim, eu afirmo, acho que você tem razão. Agora, o professor chama atenção 1, 2, 3, 4, isso não funcionar, a gente também tem que pensar enquanto aluno. E não só alunos de fundamental, ensino final ou médio, não. Muitas vezes o aluno da universidade, aquele cara já está com 40, 50 anos, ele esquece na sala de aula. Não, mas é engraçado. Alguém que está lá, né? Às vezes até o professor, quando muda de lugar, né? Ele é o aluno de outro professor, ele age igual o aluno. Mas posso o aluno do infantil, o aluno do ensino médio, né? Mas posso te contar uma coisa que ele quer conversar, ele quer interagir, o professor tá falando uma coisa aqui, ele tá comentando outra aqui, né? E às vezes o professor acha que ele não tá prestando atenção, que ele tá atrapalhando a aula, que ele tá conversando demais, etc, né? Então eu acho que assim, chamar atenção, só pra terminar essa questão do Rafael, mas eu queria te contar uma coisa e contar pra todo mundo. Uma coisa que eu observei, aí já aquele ano de observação, né, 30 e tantos anos aí dentro do magistério, mas Rafael, eu acho que chamar atenção é o aluno se colocar assim, mas se isso não resolver, o bate-papo com o professor, às vezes de uma forma particular, para não citar algumas coisas na sala de aula que eu acho que ficam desnecessárias, e nem rótulo para o professor e nem rótulo para o aluno, eu acho que isso é imprescindível, diálogo sempre em qualquer lugar. Mas essa coisa que você colocou, e o próprio Rafael me trouxe uma coisa agora, esse último treinamento que a gente teve na escola sobre primeiros socorros, foi muito interessante. Eu vi por várias vezes os nossos formadores pedindo silêncio, chamando atenção para aquela situação. Eu estava falando de adultos. Aí me deu uma vontade uma hora fazer um levantamento, mas eu falei, não, isso vai ficar agora, e sem querer ele chegou. Como muitas vezes nós, na condição de aprendizes, né, que tanto reclamamos daquele aluno que fala, né, que tumultua, que não deixa você concluir a sua aula, quando nós nos colocamos, existe um momento que eu não sei se a gente volta a essa infância e adolescência, ou se a gente acha tão interessante estar naquela integração, ainda mais que primeiros socorros e a brigada, que é movimento o tempo todo, né, então você está em parceria o tempo todo. Como é interessante, como a gente não observa enquanto professor, como a gente às vezes inverte isso. Quando a gente muda de lugar, né? A gente muda o lado da mesa. Presta atenção em palestra. Às vezes o palestrante está lá e tem um grupo de professor que foi e está discutindo naquele momento. Isso é muito interessante, né? Então, por isso que eu estou falando que a gente precisa, antes de tomar uma decisão
enquanto professores, uma sala de professores para chegar nessa sala de aula que também é do aluno, como a gente precisa pensar, o quanto a gente precisa discutir de repente isso antes com os alunos, para que nesse consenso seja levado para a coordenação, para mantenedores. Exato. Porque esse espaço é do aluno. A escola não existe sem aluno. Exato. O Rafael comentou aqui, assim, se o aluno não presta atenção na aula, muda a outra pessoa. Talvez seja essa outra pessoa que atrapalha o aluno. Eu acho que o Rafael tá com algum impasse da escola. Ele tá perguntando se a gente concorda com essa afirmação dele. Não, né? Com certeza. É aquilo que eu falei. Aquela coisa, Rafael. Qual é o problema? A gente, enquanto professor, a gente tem que ter uma visão da turma. Né? Cada turma é o que a gente estava falando aqui no início. Cada turma tem uma dinâmica. Eu fui professora de artes muitos anos, eu passava por muitas turmas durante o dia. Então, às vezes turmas de primeiro ano do fundamental, segundo ano do ensino médio, nono ano, oitavo ano, turmas com dinâmicas completamente diferentes. Exatamente. E a gente tem que entender que cada turma tem uma dinâmica. Tem alunos que precisam sentar juntos. Eles precisam ficar ali, aquele grupinho, né? Porque um colabora com o outro. Né? A coisa vai produzir, vai acontecer se eles ficarem juntos. Tem outra turma que você tem que separar todo mundo. Por quê? Porque se eles ficarem juntos, vai dar problema. Né? Vai acontecer alguma coisa ali. O problema disciplinar vai ser tão grande, a conversa vai ser tanta, que vai atrapalhar o andamento do restante da turma, né? Tem alunos que você não pode separar, que a gente estava falando, quando vai fazer uma separação de turma, que um vai perder muito pela falta da companhia do outro, né? E aí é onde o professor tem que entender essas dinâmicas, né? Onde a gente tem que entender que o aluno não é o que eu quero, não é o que eu acho que tem que ser feito. Aliás, de ninguém, né? Não é o que, não é o, é aquela coisa. Vamos supor, eu sou um professor muito tradicional e eu gosto de turma enfileirada, que ninguém converse, porque eu entendo que uma metodologia mais tradicional vai ser melhor, né? Só que não é o que eu quero, é o que os meus alunos precisam. De repente eu estou com uma turma que precisa de debate, que precisa de uma interação, que precisa de um olhar para o outro. Aí você sentar em grupo, você sentar em círculo, você ter uma outra dinâmica. Acho que a gente chama avaliação, né? Exato. Avaliação de cada turma, levantamento de cada diagnóstico e tudo. Mas assim, a gente tem que entender que não é o que eu quero, é aquilo que o meu aluno precisa. Então, de repente, com algumas turmas, você tem que ser mais rígido. Você tem que agir de uma determinada forma, você tem que ter uma dinâmica, e com outras turmas você tem que ter outra. E aí aquela observação. E aí na sua fala... que nem o que o Rafael está falando, que um não presta atenção, o outro presta atenção. A gente tem que olhar quem está prestando atenção e quem não está. Mas eu acho que tem uma coisa nessa sua fala que é muito importante, que isso eu acho que nós professores, quando assumimos o fundamental, anos finais e ensino médio, nós temos aquela ideia de que nós estamos de passagem sempre de uma sala para outra, né, que nós não pertencemos, muitas vezes nós nem nos envolvemos com a dinâmica da escola, com aquela história de que eu entro, dou minha aula e saio em 50 minutos. E aí é um problema. Eu preciso conhecer cada sala de aula. A minha conduta enquanto professora ao entrar naquela sala de aula, porque cai nisso, cada sala tem uma dinâmica. Mas eu digo que, aí eu volto naquilo que eu sempre falo, que tudo que a gente vai para frente, a gente tem que dar um passo para trás para fazer a observação. Quando a gente fala para o mantenedor, ou mesmo para o diretor, como é que você apresenta a sua escola? Para os pais. Como é que você apresenta a sua escola para os professores? Como é que você cria essa dinâmica? A pergunta é, quantas vezes nós, enquanto professores, seja na educação infantil, aliás, na educação infantil é até mais fácil isso acontecer, né? Mas nos fundamentais e no médio isso é muito difícil. A gente pega o primeiro dia, a primeira semana de aula para conversar sobre o que é sala de aula, o que é conviver numa sala de aula. E os acordos, né? No fundamental é muito comum. Primeiro dia de aula, o professor se apresenta e vai começar a fazer os acordos e o que pode, o que não pode. Mas geralmente ele leva isso pronto. O que pode na minha aula e coloca aquela lista lá na lousa. O pessoal do Fundi 2 tem muito isso também. Então, eu posso dizer que a gente já chega com uma coisa pronta. Né? Só que assim, aquele pronto para aquela sala de aula, como eu disse,
Eu mexer em círculo numa sala de aula não vai ocasionar um problema pedagógico, como ocasionaria para outro. Aí eu lembro muito que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente diz assim, olha, a filosofia, a pedagogia dessa escola é tradicional, ela é construtivista. Frenet tem uma técnica que tem escolas que usam, que são das assembleias. Então Sim. eu concordo, isso o aluno, né? Eu concordo, eu discordo, mas tem o melhor de todos, eu sugiro. E naquele momento de discussão, apesar de eu não gostar do BBB, já falei isso várias vezes, mas acabo assistindo diretamente, né? Porque aí a casa não é só minha, então muitas vezes você tá passando pelo caminho ali. A coletividade. Conversa, né? A gente eu já assisto tudo, então, eu sou o povão. Eu já não, mas não por nada, não é nem isso. É que eu acho que a coisa é meio script, né? É meio novela. Repetido esse passagem, pra mim, metade das coisas que acontecem ali já tá mais do que combinado. Mas tudo bem. Algumas coisas interessantes nesse jogo da discórdia, por exemplo, que você vê o outro falando, que é lógico, você tem que saber como se você se refere ao outro, mas a gente fica guardando aquela coisa do que não concordo no outro, pelo politicamente correto, que não, acaba não se transformando correto quando você explode, ou quando você não tem um argumento para chegar e deixa o problema se acumular. Eu acho que essas dinâmicas precisam ser pensadas em sala. Porque muitas vezes tem um aluno que quer prestar atenção na aula, mas sem aquele falando, e ele não fala nada. O fato dele não falar, estar atento, ele tem dificuldade de aprendizado, e essa interferência faz diferença. Então, a gente tem que pensar nesse microespaço chamado sala de aula, dentro da constituição de um sistema, de que todos precisam estar bem. Sim. Porque a convivência é isso, eu vou ser diferente, a minha forma de aprender é diferente, as minhas dificuldades e facilidades são diferentes do outro. Sim. E aí não tem jeito, cai naquela história. E por favor, não me faça aquela pergunta aí, o professor, porque eu vou responder sempre, nós somos o profissional. Temos direitos, sim, temos que ser respeitados. E aí vai o espaço da sala de aula é a nossa cátedra, é o momento de exatamente isso que eu ia falar, liberdade de cátedra. Mas para isso, a gente não pode fazer essa pergunta. A gente tem que executar o nosso lado profissional e fazer essa sala de aula, assim, um mapeamento dessa sala de aula. Quem é essa sala de aula? Eu preciso ter a identidade dessa sala de aula. Sim. Aí é aquela coisa, a gente tem que conhecer o nosso aluno, aí a gente volta pro diagnóstico, avaliação, planejamento, esses nomes que a gente ouve falar o tempo todo, né? E se a gente não trabalhar isso de uma maneira profissional e coletiva e pensada pela escola e pensada pelo professor, isso vai impactar na nossa sala de aula, vai impactar no nosso dia a dia, vai impactar no aprendizado, vai impactar na dinâmica, na disciplina, no interesse. Tudo aquilo que a gente se queixa o ano inteiro no decorrer do ano. Exato. Que é aquilo que não é aquele olhar, falta de olhar microscópico para aquela situação. E aí fica sempre aquela dica, né, que acontece no final do ano. Quando uma sala passa para outro professor, geralmente a gente tem aquela péssima ideia de olhar e falar: ai, Patrícia, você vai pegar o terceiro ano? Boa sorte. Quer dizer, você quem nunca ouviu isso, né? E joga um balde de água fria no outro, que a professora já entra, mesmo que já chega com preconceito. Armada no sentido palpável da coisa, mas totalmente figurado, ela já entra armada para aquela sala do tipo. Desde a cara feia, já para não ter aquele momento relacionamento, até toda a questão da dinâmica do dia a dia, numa escolha de atividade. Não vou levar para a quadra porque eu não vou ter domínio, eu não vou levar para um cinema, para um museu porque eu não vou ter essa... Não, acho que essa não é a questão. O diagnóstico da sala, ele tem que ser imparcial. O que a sala de aula realmente é? E aí você, quando passa, só para concluir, para passar esse bastão para o próximo, é ter consciência. O que eu fiz naquele ano para que essas coisas mudassem, ou o que eu não fiz que fizeram aquilo se manter. Não, e eu ia falar da questão da liberdade de cátedra. Então, a gente falou que o professor muitas vezes chega com a regra já pré-pronta, com uma dinâmica já toda pronta, que é a forma que ele trabalha, né? Não com isso que ele vai ter que abrir mão da forma dele de trabalhar. Exatamente. O professor tem esse direito de trabalhar da forma que ele entende que é mais produtivo. Porém, aí vamos vírgula, né? Porém, a gente, enquanto educador,
nós vamos adaptar a nossa forma de trabalhar de acordo com cada turma. Então, nós vamos ser mais flexíveis, a gente vai ser mais rígido, a gente vai ser mais... vai ter que ser mais didático, vai ter que ser mais maleável, a gente vai ter que se adaptar dentro da nossa forma de trabalhar com cada turma. Aí que tá o segredo do pulo do gato, né? O pulo do gato tá aí. Eu não vou deixar de ser a professora Patrícia que trabalha com projetos e que tem uma visão de educação X, Y, Z e que acha que dentro da sala de aula a gente tem que ter regras e uma dinâmica X, né? Porém, toda essa forma de trabalhar tem que estar olhando para o aluno. Então, eu vou fazer o projeto de acordo com aquilo que o meu aluno vai conseguir atender. Porque, por exemplo, eu tenho uma turma que não gosta de trabalhar em grupo. Eles têm muito problema de trabalhar em grupo porque eles não se dão bem, porque tem uma dinâmica daquela sala de aula que não trabalha em grupo. Se eu obrigar aquela turma a trabalhar em grupo, vai ter problema. Vai ter um problema de disciplina, vai ter um problema deles começarem a brigar entre eles e não vai ser produtivo educacionalmente, né, para aquela turma. Não vai ser produtivo trabalhar em grupo. Então eu tenho que ter a sensibilidade de adaptar o que eu estou fazendo, então o projeto que eu vou aplicar, para que aquela turma trabalhe em dupla, trabalhe individualmente. E que o meu objetivo seja um dia fazer aquela sala entender o que é trabalhar em grupo. Exatamente, só que não adianta eu obrigar eles a trabalhar em grupo, né? Eu tô falando dentro do meu universo. Obrigar eles a trabalharem em grupo, por quê? Porque vai ter problema. Eu não vou ter um resultado positivo com aquela turma, né? Então eu vou adaptar a minha forma de trabalhar. Eu não vou deixar de ser a professora que trabalha com projetos, mas eu vou adaptar a minha forma de trabalhar para atender a dinâmica daquela turma. Até porque eu tenho um objetivo, né, que é formar essa pessoa. E quando a Patrícia fala dessa cátedra aí, de eu não vou deixar de ser, tem uma coisa importante que eu acho que vale a pena ser citada, e eu sempre vou citar isso. É preciso que o professor também pense assim, a gente não pode ser feliz só na entrevista, né? Quando eu entro em uma escola, aí eu vou falar do particular e vou falar do público. Quando eu entro numa escola, e seja ela particular ou pública, eu quero entender que quando eu prestei um concurso, eu conheço o manual, né, do funcionalismo educacional daquele lugar que eu prestei o concurso. Eu tenho deveres e eu tenho meus direitos, deveres e direitos. Então eu conheço isso com antecedência. É claro que o dia a dia de uma escola particular e pública é diferente, a gente sabe disso. Nessa questão de formação, mas nas escolas particulares, quando a gente vê várias queixas de professores, a pergunta que eu sempre me faço é, na entrevista, e aí coordenador mantenedor, você apresentou a sua escola, você disse qual é o objetivo, como é que ela funciona, quais são os horários, qual é a filosofia, a pedagogia seguida. Professor, você concordou? Aí que está nessa parte que a Patrícia entrou. Eu preciso exercer a minha cátedra, mas eu preciso lembrar, eu aceitei estar naquela escola que tem uma filosofia, então eu não posso fechar a sala de aula simplesmente e mudar o objetivo de uma escola inteira. Então esse assunto é muito delicado, ele passa por uma linha muito tênue disso e que a gente precisa avaliar. Porque no final das contas, se a gente não alinha essas coisas, sim, o maior perdedor é o aluno, que é o objetivo, que é o aprendizado desse aluno, como a Patrícia falou. Você forçar desde o grupo até uma coisa que não constitui o objetivo daquela escola, sim, é deteriorar esse processo de aprendizagem em si. Exato. Então a gente precisa ter esse equilíbrio sempre. A ideia é essa, é só lembrar que as células desse sistema é a sala de aula, elas precisam estar sadias, elas precisam ser reavaliadas de tempo em tempo. Eu preciso ter esses dados, essa avaliação diagnóstica, eu preciso conversar com os meus pares, sem preconceitos e sem constituir aquilo que me incomoda por coisas pessoais e não profissionais, para que realmente eu entenda que a gente só vai organizar esse sistema e ele vai ser sadio partindo desses
desses pontos, como a Patrícia falou. É. Se você vai levando o ano inteiro, a maioria dos problemas acontecem E aí o desgaste emocional do professor. É muito grande. Né? Por quê? Porque ele quer fazer uma coisa de um jeito que ele entende que pedagogicamente é produtivo, mas não encaixa com aquela turma. E aí o desgaste começa, né? Aí o problema começa a acontecer. Por quê? Porque eu quero botar o quadrado dentro do círculo, né? E aí entra aquele ponto que a gente conversa várias vezes por vários motivos, sejam eles raciais, de opção sexual e tudo mais. A gente fala da evasão escolar no Brasil sobe drasticamente. Toda essa problemática começa na sala de aula. Sim. Os famosos bullying disfarçados, que vão se ampliando, começa lá na educação infantil, no fundamental, nos iniciais, e vai tomando uma proporção até que esse cara chega lá no ensino médio e fala, não quero mais. Agora eu tenho autonomia para decidir que eu não quero mais ficar na escola. Só que esse não quero mais é sofrido, porque ele abre mão da oportunidade de crescimento, e quando você olha, não tem nada vinculado ao pedagógico acadêmico, mas sim a situações que emocionalmente, socialmente ele passou nessa escola, né? Ô, Tânia, o Rafael tá mandando outra mensagem aqui. Opa! Que ele tá falando que na escola deles faz um mapa dos lugares. Então, faz um mapa, cada um senta e fica acordado que cada um vai sentar num determinado lugar até o fim do ano. E aí os professores acabam separando aqueles que conversam já naquele acordo do início do ano. E aí ele queria saber a sua opinião, o que você acha, se isso é legal. Que eu respondi aqui para ele, que essa é uma forma de trabalhar, né? Que legal que na escola dele funciona, né? O mapa, muitas vezes, quando algumas escolas colocam esse mapeamento, né? Até para que o professor passe a identificar os alunos, que nada melhor do que você conhecer as pessoas pelo nome, né? Então, um dos primeiros objetivos é isso. É claro que tem aquela questão de colocar os alunos, que as escolas chamam de indisciplinados e que acontecem mesmo mais pra frente, a famosa turma do fundão, quem é que nunca ouviu falar ou nunca teve na sua turma, né? Agora, eu só acho que não pode ser algo engessado, entendeu, Rafael? Porque eu tenho que pensar que outras dinâmicas acontecem além da disciplina. Eu posso ter um colega no meio do caminho que precise de usar óculos e o lugar que ele está não favorece. Sim. Né? Um aluno com alguma coisa, a gente fala do óculos, mas temos questões auditivas, temos outras questões, né, que ao longo do ano, né, que vão acontecer. Eu acho que um mapeamento, num lado positivo, para que o professor possa conhecer o aluno, perfeito. Para que o aluno também se identifique naquele lugar, para que ele tenha em mente que o objetivo dele na escola é aprender. Lógico que ele tem que fazer os amigos, a convivência social, né? Ele precisa trocar, afinal de contas, ele tem que aprender isso, né? Sim. Chegar nos lugares. Eu só acho que não pode ser algo engessado, né? Não pode ser algo que eu simplesmente olhe pelo lado de disciplina. Eu tenho que olhar como um todo. O contexto, né? o contexto tanto disciplinar quanto pedagógico. Porque eu, enquanto professora, particularmente, eu não sou muito a favor das carteiras uma atrás das outras. Eu acho que as salas de aula devem ser compostas de círculos, né? Onde eu possa ver o rosto de todo mundo possa se ver. Eu não quero saber se o pescoço do cara da frente está lavado ou não, né? É o famoso, não vou deixar de citar, meu amigo Paulo Freire, a educação tangotal. Eu conheço até as linhas do pescoço do outro. Mas levando isso para o dia a dia, eu acho que é importante por essa conversa. O semicírculo, onde o professor está ali e que todo mundo possa se ver e discutir. Acho que a questão da disciplina é uma questão também construída. Eu preciso construir com os meus alunos e os alunos precisam entender que para que o professor dê aula, essa sala precisa ter uns momentos em que o professor fala e o aluno escuta. E é claro que o aluno também precisa ser ouvido. Eu acho que a gente pensa muito, uma coisa que a gente não discute, isso eu queria trazer muito para uma discussão de podcast com convidados, inclusive. A gente fala muito em mudança educacional, a educação para todos, esses questionamentos do Rafael. Eu estou feliz de um aluno participar. Ele falou que ele é da turma do fundão, Tânia. Então. Rafael é um dos meus sonhos. Engraçado, Rafael sempre foram os meus cabelos brancos, mas ao mesmo tempo as paixões de sala de aula enquanto diretora, coordenadora, que eu não esqueço. Mas uma coisa que eu acho os alunos inesquecíveis, né, Tânia? Eles dão os cabelos brancos, mas eles deixam uma recordação maravilhosa. Mas uma coisa que a gente tem que pensar, que eu gostaria, Patrícia, que a gente trouxesse para os nossos próximos encontros, a gente fala muito dessa questão. Sim. E eu falo que o professor tem uma responsabilidade muitas vezes que se torna cansativa, e ele tem razão. O professor precisa ser ouvido,
Porque assim, a gente pede muito pro professor, dinamize as suas aulas, criem formas de colocar os alunos, tragam didáticas e formas inovadoras. Aí daqui a pouco você lembra assim, ó, tem uma coisa que me incomoda bastante. O bendito tempo dos 50 minutos de aula. Sim. Como é que você pode fazer essa mágica de levantar dados, modificar a sala de aula, trazer uma prática, se em 50 minutos vai vir um sinal e cortar esse momento? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa discutir. O sistema precisa ser revisto nessa questão da formulação de tempo na escola. Porque essa grande mudança que a gente espera na educação está vinculada a essa questão. E a gente não tem levado isso a discussões. Por isso que o professor se sente cansado. E aí ele vai falar, cara, a responsabilidade só é minha. É por essas questões. Existe um entrave aí que se chama tempo de aula. Sim, aí tem que pensar em todo o contexto, né? Porque assim, colocar só essa coisa, professor, por favor, pense numa forma nova de dar aula, é claro que eu não posso falar, porque no meu tempo dava certo, e lógico que a gente não pode mais ouvir essa frase. Mas eu penso muitas vezes um professor fazendo cursos, criando materiais, trazendo dinâmicas diferentes, saindo com esse aluno, porque quando eu falo de sala de aula, eu já falei isso várias vezes, né? Sala de aula é a praça que você senta com seus alunos para vivenciar o momento. A gente fala desse ambiente, do cartaz, beleza, é claro, é a referência, mas a sala de aula não se fecha só nisso. Mas eu tenho pensado muito nisso, esse cansaço do professor, e quando ele se pergunta, poxa, por que a responsabilidade recai simplesmente sobre essa ação na sala de aula? O tempo é uma coisa que tem me preocupado bastante. Como é que as escolas estão organizando isso? Como é que a gente tem cobrado no sistema essa organização? Exatamente. Porque 50 minutos de aula, gente, nem mágico, né? Nem coelho na cartola dá pra tirar. Acaba ficando muito complicado. E aí quando você ainda tem uma quantidade de aulas na semana, é uma coisa. Quando você tem, sei lá, uma aula, duas aulas, né? Você fala, puxa, ainda melhorou. Mas tem, né? A gente sabe, artes... você tem, se você tem 2 aulas na semana e você coloca as 2 no mesmo dia, você mata aquela disciplina. Às vezes você armou uma situação em sala de artes, eu tô dizendo na prática, né? Eu sei que a sua aula não é educação artística, a gente já conversou várias vezes que você colocou essa galera né? Mas havia aquele momento que você propunha. Imagina você armar todo aquele, né, espaço de ateliê, vamos dizer assim, o cara dá uma pincelada lá, uma riscada ali. Não dá tempo de fazer guarda material. Isso é frustrante pro aluno, mas é muito frustrante pro professor também. Sim, porque aí você tem que começar tudo de novo com a outra turma, né? Exatamente. Então, é bem complexo. Gente, sala de aula é o universo em si, é o coração pulsando da escola, é a célula do sistema, e a gente tem que pensar isso hoje. Rafael, adorei a participação do aluno. Manda teus amigos virem falar mesmo, que eu acho que é um momento de encontro professor-aluno. Né? O professor tem que ser ouvido, mas aluno também. Né? Bom, gente, obrigada pela participação hoje, né? A gente tem o curso aí de reuniões escolares no sábado. Muito importante, pessoal. Né? Semana que vem a gente já vai ter convidado, né, Tânia? A gente já vai começar a trazer os nossos convidados pra gente começar a ampliar esse debate, né? E assim, esse curso de sábado não é somente para mantenedores e coordenadores, gente, porque falar de reuniões é falar da equipe. Porque tem muitos professores que estão encarregados de fazer as reuniões, né? Exato, e a reunião de pais, né, que a gente já conversou várias vezes. Então, assim, a gente agradece a participação de vocês, que acompanharam ao vivo. Quem vai assistir depois, né? E aquela velha, né, sua sugestão, sua crítica, estamos abertos, porque o podcast é dia a dia da escola, a escola é de todo mundo, é de uma comunidade, de uma mudança universal. Fiquem bem. Fiquem bem e até quinta-feira. Até quinta. Valeu, Wellington. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sábado agora, 5 de março, acontecerá o nosso curso de reuniões escolares. Como eu já havia dito antes, nós vamos dividir esse curso em 3 momentos. As reuniões administrativas, as reuniões pedagógicas e as reuniões de pais. As administrativas, desde aquele momento em que contratamos um professor, uma professora ou um funcionário da secretaria, o pessoal que faz, né, que fazem os serviços gerais. Como é que a gente aborda isso? Desde o momento em que realizamos a entrevista até as reuniões coletivas. E quais assuntos fazem parte da reunião administrativa? Em seguida, nós vamos falar da reunião pedagógica. Também, desde aquela primeira reunião que nós fazemos na apresentação da nossa turma, né, quando
lá no começo do ano, quando a gente vai fazer o nosso planejamento, que temos professores novos, como é que a gente envolve essa turma e que temas, como que a gente vai discutir a pauta dessa reunião? Quais são os focos, desde a educação infantil até o ensino médio? E depois falar daquilo que a gente tem ouvido tantas queixas, né? Que são as reuniões de pais. A gente tem uma defasagem muito grande, né, de pais nas reuniões, e isso acaba tumultuando, né, prejudicando muito o nosso trabalho e principalmente o aprendizado do nosso aluno. Então, como convidar esses pais? Aliás, nós convidamos, nós convocamos, qual é a diferença? Como é que nós apresentamos a nossa escola para esses pais? Então é tudo isso que nós vamos falar no próximo sábado. Então eu aguardo você. Faça lá a sua inscrição no link abaixo desse vídeo ou na nossa bio no Instagram. Espero vocês lá. Grande abraço.